Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Thiago e hoje a gente vai falar sobre um conteúdo novo, que é o conteúdo verso e prosa, que está na apostila de vocês a partir do capítulo 2, página 31. Vamos lá. Então vamos lá, gente. O que são verso e prosa? Verso e prosa são as duas principais formas de organização de escrita a partir das quais se organiza um texto literário. Então, o texto literário ele pode ser a rigor em verso ou em prosa. A diferença é simples, mas ela é importante e é um conteúdo instrumental para a gente dar continuidade aos nossos estudos de literatura, beleza? Nesse slide mesmo, a gente já tem lá a definição do que é um texto em prosa, tá? Então, gente, antes de eu ler ali a definição com vocês, que é um pouquinho mais técnica, eu vou tentar descrever a prosa de uma forma bem simples e direta, tá? Primeira maneira, acho que é mais simples da gente definir o que é prosa, é por exclusão. A gente dizer, olha, um texto em prosa é todo aquele texto que não é escrito em versos. Então, sempre que um texto não é escrito em verso, ele é um texto em prosa. Então, o texto, né, que se organiza em frases, parágrafos, ele é um texto em prosa, tá? Sempre que o texto, gente, ele se estende pelas linhas, ocupando todo o espaço das linhas na diagramação da página, ele é um texto em prosa. Você está bem habituado a trabalhar com textos em prosa. A parte teórica da tua apostila, por exemplo, é exemplo de um texto em prosa. Quando você escreve uma redação, salvo raríssimas exceções em que a professora peça um poema, você escreve um texto em prosa, tá? Então, é um texto com o qual a gente já tem bastante intimidade. Beleza? Mas para ilustrar, eu vou colocar aqui no próximo slide um trechinho para a gente acompanhar, ok? Vamos lá. Um exemplo aqui, gente, de um texto literário escrito em prosa, tá? O que você vai ler a seguir é o início do romance 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. O Gabriel Garcia Marques é um autor aí falecido há pouco tempo, autor colombiano, agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura, com certeza é a sua grande obra, ok? Então, o romance começa dessa forma. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Macondo era então uma aldeia de 20 casas de barro e taquara, construídas à margem de um rio de águas diáfanas que se precipitavam por um leito de pedras polidas brancas e enormes, como ovos pré-históricos. Então perceba, gente, dê uma olhadinha aí nesse texto, está aqui do lado para vocês, ou aqui, né? Melhor desse lado. Enfim, perceba que esse texto ele se estende pelas linhas, né? Esse texto ele não é formado por unidades mínimas chamadas versos ou linhas poéticas. O livro que a gente está lendo esse bimestre, A Outra Face, da Débora Ellis, também é um livro que se organiza em prosa. Na verdade, a maioria dos textos que nós lemos se organizam em prosa, né? Tudo que não é verso, tudo que não é poema, são textos em prosa. Beleza? Tudo bem? Acho que é bem simples, é um conteúdo bem tranquilo. Vamos lá para o próximo slide. Então, gente, o que seria um texto em versos? Bom, um texto em versos, o nome já é autoexplicativo, né? O texto que se organiza em versos, é um texto que não se organiza em parágrafos. E um texto que se organiza em versos, a gente chama de poema, tá? Aqui cabe uma explicação que é a seguinte, a gente tem que diferenciar o que é poema e o que é poesia. No dia a dia, a gente até pode utilizar essas palavras como sinônimos, né? Mas sendo bastante rigoroso, poema e poesia são coisas diferentes. A poesia está mais relacionada a um tipo de significado, a um conteúdo mais abstrato, mais relacionado à beleza, mais relacionado aí, gente, a um certo sentido de comoção, enfim. Mas poema é uma estrutura textual. O que é um poema, portanto? É todo texto que se organiza em versos. Tudo bem? Então, poema se refere à parte estrutural de um texto, ok? Beleza? Tem uma definição ali um pouquinho mais técnica que é interessante. Ainda segundo o dicionário de termos literários do professor Massu Moisés, por verso entende-se que a sucessão de sílabas, por verso entende-se a sucessão de sílabas ou fonemas formando uma unidade rítmica e melódica, correspondente ou não à linha do poema. Então, dessa definição, eu quero ressaltar duas coisas importantes, tá? O verso está ligado a aspectos referentes à sonoridade, ritmo e melodia, ok? E o verso corresponde, salvo exceções, à linha poética. A gente vai falar das duas coisas nas próximas imagens, beleza? Então vamos lá, gente. Aqui eu tenho um exemplo de uma composição em versos de um poema, portanto, que é a Canção do Tamoio, do Gonçalves Dias, né? Essa Canção do Tamoio é chamada de natalícia, porque o poema faz referência aqui à fala de um pai,
tá? No momento do nascimento de um filho, o pai defende aí a honra guerreira, ele faz uma espécie de apresentação do mundo ao filho, beleza? Só de bater o olho nesse texto, a gente já percebe que ele se organiza em versos, né? Ele tem ali 8 linhas poéticas, é um trecho, ok? Mas a gente tem um trecho formado por 8 linhas poéticas, 8 versos, portanto, o conjunto desses versos forma aquilo que a gente chama de estrofe. Na próxima imagem, a gente vai falar dos aspectos sonoros, tá? De forma mais detalhada. Mas vou fazer uma leitura aqui, gente, uma leitura preliminar do texto, e vocês já vão perceber que ele tem aspectos de sonoridade que são interessantes. Perceba questões como ritmo e melodia, tá? Então, não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é combate, que os fracos abate, que os bravos, os fortes, só pode exaltar. Então, gente, o conteúdo desse slide, ele é o mesmo conteúdo do slide anterior, mas ele tem algumas modificações, tá? Então, a gente tem aí o mesmo trecho da canção do Tamoio do Gonçalves Dias, mas acho que vocês perceberam que tem alguns destaques visuais para alguns trechos, alguns aspectos do texto. Então, alguns trechos, algumas sílabas, né? Vocês estão vendo ali em vermelho, vocês estão vendo também alguns trechos sublinhados. Esses trechos sublinhados, gente, são formações de ditongos, tá? Para efeito de contagem de sílabas métricas de um verso, a gente leva em consideração vários aspectos. Um deles é essa formação de ditongos, que é quando duas vogais lado a lado acabam integrando a mesma sílaba, tá? Não vou me estender nisso, porque isso é um conteúdo para a gente ver aí mais para frente, beleza? Eu vou chamar a atenção de vocês primeiro para essas sílabas que estão em vermelho. Essas sílabas são as sílabas tônicas e elas têm sempre uma mesma posição no verso. É sempre a segunda e a quinta sílaba, tá? Beleza? Outra coisa importante, aquelas letras que vocês... Opa, acho que é desse lado aqui, né? Isso. Aquelas letras que vocês estão vendo ali, gente, essas letras, elas indicam o esquema de rimas dessa estrofe. Tá? Então, quando vocês veem ali, não chores, meu filho, vocês têm a letra A. Nenhum outro verso é indicado com a letra A, porque não tem nenhuma rima com filho, beleza? Mas, ó, se vocês olharem o segundo verso, ó, não chores que a vida. Vida rima com renhida, que é o terceiro verso. Esses recebem, portanto, a letra B ali como indicação, porque é um som novo, a gente vai dando aí as letras na sequência alfabética, beleza? Ó, viver é lutar, lutar vai rimar lá com o último verso, só pode exaltar, e aí combate, que rima com abate, assim por diante. Tudo bem? Então, a gente tem a sequência de rimas e a rima diz respeito à sonoridade, né? Aos aspectos melódicos. Agora, vamos falar dos aspectos rítmicos. Perceba que essa acentuação das sílabas, sempre na segunda e quinta sílaba, cria um ritmo bastante regular para o poema e vai criar, gente, um efeito de duas sílabas fracas e uma sílaba forte na sequência. Vai formar um ritmo mais ou menos assim, ó. Vamos lá. Não sei se vocês conseguiram perceber aí pelo som, não sei como é que está a captação do som, mas assim, a leitura do poema vai dar sempre esse efeito. Pá, 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 pá. Quer ver? Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Então perceba que o ritmo é bem marcante. Esses aspectos são característicos do texto em verso, a exploração da musicalidade do texto. Pode haver na prosa? Pode, mas é característica normalmente mais associada aos textos em verso. Ok? Obrigado. Vamos lá para o próximo slide. Então, gente, nesse slide eu vou retomar um conteúdo sobre o qual a gente falou lá atrás. Tá? Eu disse o seguinte, o verso é uma linha poética. Então, normalmente não quer dizer sempre, né? Mas normalmente, um verso ele corresponde a uma linha de um poema. Agora, às vezes, né, isso não é muito comum, mas também não é raro, um verso ele se estende para mais de uma linha. Tá? E para que o leitor não tenha uma percepção equivocada disso, para que o leitor entenda que aquela linha é continuação do verso da linha anterior, a gente usa um recurso. Então está aqui ó, um exemplo para vocês, que é o poema tirado de uma notícia de jornal, um texto com o qual a gente já trabalhou, está lá na apostila, né? Tá no comecinho da apostila. Tá? É um poema do Manuel Bandeira, poeta do século XX, e que já usa aqui alguns recursos próprios do modernismo, como, por exemplo, o tamanho irregular dos versos.
Ó, gente, o primeiro verso, que é esse aqui, João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Tudo isso é um verso só, um verso bastante extenso. E veja o contraste, né, do tamanho desse verso com o verso bebeu, o verso cantou, o verso dançou, né? O terceiro, quarto e quinto versos, tá? Esses versos, o terceiro, quarto e quinto versos, são formados por uma única palavra, por um único verbo. Agora, o primeiro verso ele é bastante extenso. Para mostrar aqui, gente, que a segunda linha, ó, vou pegar a caneta e vou mostrar para vocês, tá? Para mostrar aqui, ó, que esse sem número, né, que essa expressão sem número, ela é a continuação do primeiro verso, a gente usa esse sinal aqui, ó, que é um colchete aberto. Tudo bem? Então, sempre que você tiver lá um colchete aberto, isso é indicação de que essa linha não forma por si só um verso, mas é a continuação do verso da linha anterior. Perceba que isso só acontece aqui, gente, nessa segunda linha, né? Todas as outras linhas correspondem cada uma a um verso. Então, para contar o número de versos desse poema, a gente vai contar lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos ao todo. Beleza? Gente, é um conceito novo, tá? Novo porque ele está presente na literatura a partir do século XIX, XX, é o conceito de poema em prosa ou prosa poética, beleza? Então, o que é um poema em prosa ou prosa poética? O poema em prosa ou a prosa poética é um tipo de texto que tem características tanto da prosa quanto do poema, quanto do verso, tá? Então, quando você olha um texto e o formato desse texto é de um texto em prosa, tanto que se organiza em frases, parágrafos, mas o conteúdo remete às características do texto inverso, como, por exemplo, o aproveitamento desses aspectos sonoros, né, da palavra, ritmo, melodia, um certo conteúdo mais subjetivo, abstrato, a gente tem um poema em prosa ou uma prosa poética. Beleza? Eu vou mostrar para vocês um exemplo que, inclusive, está ali no livro, que é um trecho de um poema em prosa do autor catarinense Cruz de Souza, no livro Missal, tá? É um trecho cujo título é Navios. Vamos dar uma olhadinha. Nesse slide, vocês têm um trecho de um livro chamado Missal do Cruz de Souza. Esse capítulo se chama Navios, tá? Isso está presente também lá na nossa apostila, na página 34 para vocês. Bom, batendo o olho a gente já percebe que é um texto em prosa, né? Um texto que se organiza em parágrafos, né? As linhas elas se estendem, ocupam toda a margem, né? A diagramação do texto já nos indica que se trata de um texto em prosa. Mas o conteúdo, por sua vez, é um conteúdo que tradicionalmente está mais associado aos textos em verso, aos poemas. Vejam lá, praia clara em faixa espelhada ao sol, de fina areia úmida e miúda de cômoro. Perceba que aqui a gente tem um trecho que ele não é narrativo, não tem nada de ação aqui, né? Não tem nenhum verbo que indique ação. Ele é puramente descritivo, cria-se, portanto, um ambiente fazendo referência aos sentidos, principalmente aos estímulos visuais, tá? No parágrafo seguinte, vocês vão perceber um trabalho com a sonoridade, principalmente pela repetição desse fonema S, né? Ó, brancuras de luz da manhã pranteiam as águas quietas e à tarde coloridos vivos de acaso as matizam de tintas rútilas, flavas como uma paleta de íris. Então é um texto que em sua estrutura é um texto em prosa, mas cujo conteúdo está associado aí a algo que se espera normalmente de um texto em verso. Tá bom, gente? Então, isso é um conceito novo, um tipo híbrido de texto, que é o que a gente chama de poema em prosa ou prosa poética. Tá bom? A gente continua na sequência. Obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.